Saudações, 6h20 da manhã em Goiás. Estamos fazendo um caminho diferente porque queremos passar numa padariazinha que tem perto da casa da minha mãe para comprar pão de queijo amanhecido. R$1,50 o pacote com 3. É bom, acreditem. Mas a gente não vai falar sobre os estranhos costumes e hábitos dos confins. A gente vai falar um pouco sobre o que aconteceu ontem. Bom, ontem estava esperado a famosa contraofensiva dos Ucres, né? Tava falando, ia acontecendo, que o pau ia torar, que a Ucrânia ia isso e aquilo. Bom, mas não foi bem assim que as coisas aconteceram, não. O que nós vimos, essa flor é o manacá, não o manacá da serra, manacá. Minha mãe é apaixonada nisso. O que a gente viu foi uma ofensiva russa, feroz, ofensiva forte, em toda a linha de combate, literalmente de Kiev a Odessa. Inclusive, foram exatamente em Kiev e Odessa que se registraram os mais pesados ataques da Federação. Não foi só Sumi, Poltava, Kharkov, Dnepropetrovsk, Kirovograd. Teve ataque num punhado de cidade ucraniana, um punhado mesmo. Mas os ataques foram centrados em Odessa, que perdeu o aeroporto. Odessa não tem mais aeroporto. Sabe aquele aeroporto onde Odessa recebia armas e munições? E sabe-se lá mais o que da OTAN? Então não existe mais. Agora, se vocês quiserem levar alguma coisa, vai ter que ser por barco, porque a ferrovia também não existe. E barco, navio, acho que não chega, né? Porque os russos bloquearam. Então, talvez rodovia. Tente. Eu, honestamente, acredito que Odessa, do ponto de vista da capacidade de operacionalização, já era. Certo? Odessa já era. Ela não tem mais condição de ser abastecida, né? Não tem mais condição de ser reforçada. E agora ela está isolada. Um ataque devastador. Muitos urânio, que é a versão russa do drone kamikaze iraniano. Mísseis pesados. Lá pelas 2 horas da madrugada, hora local, o que davam às 8 da noite, a hora brasileira de Brasília, haviam sido reportados navios russos próximos a Odessa. Então, provavelmente, esses navios é que traziam os brinquedinhos de sempre, que é o Calibre e o Iskander, que foram os que destruíram o aeroporto da cidade. Também foi atingido quartel, depósito de arma e de munição, centro de comunicação. Tudo isso foi... E em Kiev os ataques também foram devastadores. Engraçado que da primeira onda de ataque, 4 dias atrás, ataques fortes, a única cidade que se repetiu foi Kiev. E outra coisa que eu venho chamando a atenção é que Nikolaev não está sendo atingida. Por que essa é uma informação relevante? Porque Nikolaev é exatamente a cidade que fica entre Kherson e Odessa. Não dá para você tomar Odessa sem tomar Nikolaev. E Nikolaev tem passado absolutamente incólume em todos os ataques. Então, isso implica que os russos estão desmilitarizando Odessa, mas não estão se preparando para tomá-la, de fato. Porque para isso seria necessário que tropas pudessem chegar lá por via terrestre. E não é isso que está acontecendo. Certo? Não é isso que está acontecendo.
A gente sabe que vai estar se preparando a tomada de Odessa, repito, quando Nikolaev for tomada. Antes disso, não vai acontecer. Já em relação a Kiev, bom, aí é outra história. Eu creio que a estratégia, inclusive baseada na guerra de fintas da Federação, seja criar uma linha de contato enorme, e a linha de contato das tropas ultrapassa os 1000 quilômetros, que se torne impossível a defesa. Não tem como, gente. A Ucrânia, a própria OTAN falou que o país não tem arma, não tem munição. Para lutar só tem até o dia 23 de maio. E com os aeroportos destruídos, como é que vai chegar mais? Os Estados Unidos são bravinhos, estão fazendo acontecer, mas não tem como, gente. É simples, é logística. Como é que você defende que você não tem mais aeroporto? Que era por onde um punhado de coisa contra a Federação chegava. Me espanta que os russos tenham levado tanto tempo para destruir o aeroporto de Odessa. Quer dizer, se era por lá que chegava tanta coisa que era usado contra a Federação, qual que é a lógica de demorar tanto para dominar a cidade? Né? Pelo menos desmobilizar a cidade. Provavelmente porque os russos não têm pressa. A própria fala do Medvedev deixou de claro, eles não têm pressa. Pressa agora eles têm para lidar com o magnicida. Para terminar o conflito, não. Porque faz todo sentido. O conflito está sendo extremamente vantajoso para a Federação. Ela nunca exportou tanto, nunca ganhou tanto dinheiro. As mercadorias que ela vende nunca valeram tanto. O país nunca teve uma produção industrial tão grande. Está prevista uma pequena queda do PIB, normal, porque setores importantes da economia, principalmente prestação de serviços, foram devastados por causa das sanções, dos boicotes. O setor de serviços, finanças, são muito sensíveis a esse tipo de coisa. Mas a indústria, a agricultura, o comércio interno, que são a economia de verdade, está crescendo como nunca. O que está fraquejando são esses setores inventados. Mas a Ucrânia, a Federação em si, a economia dela está bem. Muito melhor que a do Ocidente. Canadá, só na província de Ontário, 587 mil pessoas no último mês tiveram que recorrer a bancos de alimento. Você está passando fome. O Canadá, Ontário, a província mais rica do país. A Inglaterra está numa situação dramática. De uma situação de 4 anos atrás, em que moças jovens consideravam fazer programa para conseguir pagar a faculdade, isso já era horrível, para uma situação em que mães estão tendo que fazer a mesma coisa para alimentar os filhos ou os pais idosos e doentes. A situação da Suécia não é melhor. O Ocidente está desmoronando. Então para que a Federação teria pressa? Né? Não faz sentido ela ter pressa. Não faz nenhum sentido ela ter pressa. Deixa acontecer naturalmente. E o interessante da estratégia da Federação é que já é a segunda vez que acontece diferente do que a gente estava previsto. Do que a gente tinha previsto, não estava, tinha. Não é um ataque contínuo e massivo, não. São ataques pontuais, muito bem focados, muito precisos. E é isso, é uma guerra de desgaste, chamada guerra de saturação. É isso que... Uau! Para uma cidade pequena que está movimentado. É isso que a Federação está fazendo. Uma guerra de saturação. Certo? E nisso eu diria que ela está sendo muito bem sucedida. Porque o desgaste é visível. E essas tentativas desesperadas e insanas, como a tentativa de magnicídio, só mostra isso, desespero de um dos lados. Os russos parecem tranquilos. A situação não está. Mas ela, pode-se dizer, está interessante. Teve um francês que disse no passado, né, isso. Os tempos estão muito difíceis, mas também muito interessantes. É a situação que a gente está vendo agora. Agora eu vou comprar meu pão de queijo e levar